E hoje nós vamos então abrir em Efésios capítulo 5, versículo 15. Efésios 5, versículo 15. Diz assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Pois bem, nos versículos anteriores, na última mensagem que foi pregada pelo presbítero Daniel, o apóstolo Paulo faz uma lista, aliás, uma lista grande de pecados, de maneiras que os pagãos andam e que nós cristãos não devemos nem pecar e nem andar como os pagãos andam. Muito bem, hoje nós vamos falar então sobre a capacitação para vencer o pecado e para renunciar o estilo de vida dos pagãos. Vamos orar? Querido Deus, em nome de Jesus, eu te peço mais uma vez perdão pelos meus pecados cometidos contra ti. Querido Deus, nós louvamos, cantamos ao Senhor, mas agora nós queremos que tu nos ministres, que tu fales ao nosso coração. Queremos ouvir os teus ensinos. E eu peço ao Espírito Santo de Deus que está aqui, que habita em nós, que haja, que fale, que manifeste, que toque nos nossos corações. Tu sabes, ó Pai, eu estudei, eu orei, me preparei, mas nada disso tem valor se o teu Espírito Santo não agir, não tocar, não falar. Por isso eu convido, vem Espírito Santo de Deus e manifeste-se em nós. Eu oro, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Bom, a primeira coisa que nós precisamos nos lembrar é que todo cristão tem o Espírito Santo. Se você é convertido, você foi batizado com o Espírito Santo. Em Romanos capítulo 8, versículo 9, diz assim, no final: se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. É o Espírito Santo que nos convence do pecado. É ele que opera em nós o novo nascimento. É ele quem nos ilumina o coração para entendermos as Escrituras. É ele quem consola e intercede por nós. É ele quem testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. É ele quem habita em nós. Então, nós sabemos, nós já entendemos que nós temos o Espírito Santo em nós. Mas nós precisamos nos encher dele, porque é possível ter o Espírito de Deus e não estar pleno dele. Vocês estão entendendo? Estão acompanhando comigo? Amém? É possível ter o Espírito Santo, mas não ser pleno dele. Encher-se do Espírito
não é recebê-lo um pouco mais a cada dia, porque ele está por completo. O Espírito Santo está por completo em nós. O que precisamos é deixar que ele haja em nós. Um dos líderes mais influentes dos nossos dias, John MacArthur, ele diz o seguinte, que quando nós falamos sobre ser cheios do Espírito, nós falamos sobre ser controlados pelo Espírito. E quando o Espírito Santo nos controla, ele se apodera então da nossa mente, das nossas emoções e das nossas vontades. Então, nesse texto, Paulo começa com 2 mandamentos. O primeiro é o mandamento negativo, ou seja, não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem. Ele emprega a imagem da embriaguez. É interessante como na Bíblia algumas vezes a gente vê as pessoas confundirem aqueles que estão cheios do Espírito Santo como se estivessem embriagados. Os irmãos se lembram que quando os cristãos em Pentecostes foram cheios com o Espírito, havia tanta alegria, tanto entusiasmo no meio deles, que os incrédulos achavam que eles estavam embriagados. Então ele faz esta imagem. Agora, o outro aspecto é positivo. E o texto diz, enchei-vos do Espírito. Na tradução NVI diz, deixem-se encher pelo Espírito. A palavra enchei-vos, no grego é plero. Significa algo a ser compreendido, algo a ser cumprido, algo a ser completado, algo a ser desenvolvido. E nesse verso, há quatro importantes aspectos do verbo encher. O primeiro é que ele está no imperativo. Grife aí na sua Bíblia, enchei-vos. Não é uma opção. Se você pode ou não, é um imperativo. É imperativo que sejamos cheios do Espírito Santo, porque é a maneira pela qual Deus nos capacita a mantermos-nos firmes. Se nós não estivermos cheios do Espírito Santo, nós podemos cair nas ciladas de Satanás, andar segundo o modelo deste mundo, fracassarmos na nossa vida espiritual. Então, queridos, não basta ter o selo do Espírito Santo. Se você já é convertido, a sua conversão é obra do Espírito Santo, e esta conversão é selada com o próprio Espírito Santo de Deus, ele habita em você. Mas não basta este selo, não basta esse batismo, é preciso ser cheio do Espírito Santo. Amém? Graças a Deus. Em segundo lugar, o verbo está no imperativo presente. E pode ser traduzido da seguinte maneira, enchei-vos continuamente do Espírito. É ação de prosseguimento, no sentido de que o Espírito Santo nos enche momento a momento. Não é um evento único. Nós recebemos o Espírito Santo
no momento único, mas o enchimento é gradativo, é contínuo. Nós precisamos buscar o enchimento do Espírito Santo diariamente, constantemente. Nós precisamos buscar desse enchimento. Só para os irmãos entenderem, no grego, se o imperativo está no aoristo, ou seja, no passado perfeito, refere-se a uma ação única. Mas se o imperativo está no presente, indica uma ação contínua, não uma experiência única. E a gente observa que nós somos batizados com o Espírito quando nós cremos em Cristo. Nesse sentido, neste ponto, o verbo está no aoristo e significa ação única. Não pode ser repetido, nem perdido. Ninguém se converte duas vezes. Eu já me converti lá atrás, me converto novamente. Ninguém é batizado com o Espírito Santo duas vezes. É um momento único, é uma ação única do Espírito. Mas, quando nós vamos para o enchei-vos, este está no presente e indica a ação contínua. Deve ser repetido, contínuo e crescentemente. Os irmãos podem falar, poxa vida, como nosso pastor é culto, não é? Ele sabe grego, sabe hebraico, não sei nada não, viu? Acontece que, graças a Deus, eu tenho bons comentários, não é? Então, eu vou lá nos comentários e aqui cita grego, hebraico, nada disso. Só, graças a Deus, tenho bons comentários. Então, ensina isto, que o batismo é uma vez. O enchimento, ele é contínuo. Assim, todos os crentes são batizados com o Espírito Santo. Eu gosto sempre de ensinar isto, queridos, porque às vezes dentro da igreja presbiteriana fica aquela dúvida, você é batizado com o Espírito Santo? Porque alguns indicam algumas coisas que acontecem para que uma pessoa seja batizada com o Espírito Santo. Nós somos batizados com o Espírito Santo no momento da nossa conversão, porque ninguém se converte se não for por obra do Espírito Santo. E isso é uma única vez. Então, todos os crentes são batizados com o Espírito Santo. Porém, nem todos permanecem cheios. Por isso, muitos, embora batizados com o Espírito, tenham a vida eterna, vão morar no céu, têm a vida eterna, mas não têm a vida abundante, não desfrutam daquilo que Deus tem para nós. Estão entendendo? Foi convertido, é batizado com o Espírito Santo, vai ter a vida eterna, porque quem garante é Jesus, tem a vida eterna, mas por não estar cheio do Espírito Santo, não desfruta de vida abundante, das maravilhas de Deus, das coisas que Deus tem preparado para os seus. É por isso também, queridos, que muitos crentes batizados com o Espírito Santo têm caído nas ciladas de Satanás, porque não está cheio do Espírito Santo, não tem permitido que o Espírito Santo haja, não tem permitido que o Espírito Santo lhe garanta. Então, crentes batizados, mas caídos nas ciladas de Satanás. As tentações e os desafios são diários. O diabo está sempre esperando o momento oportuno para atacar, inclusive e em especial os cristãos.
Então nós precisamos estar sempre abastecidos espiritualmente. Se quisermos vencer Satanás, se quisermos vencer as tentações deste mundo, se quisermos viver de forma diferente dos pagãos, por nós mesmos, nós não venceremos, mas maior é o que está em nós, o Espírito Santo de Deus, do que o que está no mundo. Então nós precisamos nos encher, nos fortalecer, porque nós já temos o Espírito Santo. Precisamos da plenitude do Espírito Santo. Em terceiro lugar, o verbo está no plural. Significa que ser cheio do Espírito Santo não é um privilégio de alguns, mas o privilégio de todos. Às vezes uma pessoa, por ter um determinado dom que evidencia, parece que aquela pessoa tem o Espírito Santo, o outro não. Mas o Espírito Santo é um privilégio de todos e todos nós devemos cooperar para que toda a irmandade cresça espiritualmente. Eu me lembro que quando eu era pastor numa outra igreja, na década de 90, 80, 90, por aí, me lembro bem, mas tinha alguns pregadores que trabalhavam com avivamento, e a gente buscava, e a igreja estava num momento muito oportuno, muito bom, e algumas pessoas então queriam arrebentar, ir para frente, experimentar tudo, e eu ia controlando. Pastor, o senhor inibe. Eu falei, não, eu não inibo, é que eu não quero que eu não quero caminhar sozinho, eu quero que a igreja toda a acompanhe. Eu não posso ir na frente, nós somos um corpo, e o meu objetivo é que todo o corpo, toda a igreja, cresçamos juntos, busquemos juntos, nos fortalecemos juntos. Esta é a ideia da igreja, queridos. Em quarto lugar, o verbo está conjugado na voz passiva. Uma outra tradução seria: deixai-vos encher pelo Espírito. Significa que o enchimento deve ser buscado por nós. Nós, cada um de nós, devemos buscar da plenitude, da experiência, do enchimento, do crescimento espiritual. Porém, quem atende essa busca é o Espírito Santo de Deus. Eu posso até impor as mãos sobre alguém, como às vezes a gente faz nas nossas reuniões, pedindo da manifestação do poder do Espírito Santo, mas eu não posso passar o Espírito Santo para alguém. Houve um momento que alguns pregadores passavam o paletó e jogando, e todos então recebiam dessa unção e todos caíam. Queridos, a unção é do Espírito Santo de Deus. Nós podemos e devemos orar e buscar, mas é o Espírito Santo quem é derramado e quem faz a obra sobre nós. Nós dependemos dele. O nosso papel é buscar. O papel do Espírito Santo é encher-nos, porque nós não podemos alcançar com os nossos próprios esforços. Então, volto a dizer, o nosso papel é buscá-lo. O do Espírito é nos encher e nos usar. Nenhuma mudança séria acontece na nossa vida se não for promovida, executada e mantida pelo Espírito Santo. Talvez você tenha observado na sua vida algo que precisa ser mudado, algo que precisa ser melhorado, e você tem se esforçado, tem feito propósito. A mudança na nossa vida acontece por obra do Espírito Santo. Então não é esforço nosso, é consagração nossa, é dedicação nossa, é liberando-nos para que o Espírito Santo haja e trabalhe na nossa vida.
E a seguir, quando a gente fica falando sobre plenitude, o que eu preciso para ser pleno do Espírito Santo? O apóstolo Paulo trabalha aqui de uma maneira muito didática, muito clara e simples. Ele começa no versículo 19 e diz: falando entre vós com salmos. A primeira coisa que Paulo destaca é o falar salmos. Desde o princípio, a palavra de Deus sempre vem em primeiro lugar. Se desejamos ser cheios do Espírito Santo, precisamos buscar, estudar a palavra de Deus, alimentarmos-nos da palavra de Deus. A instrução na palavra é um meio de graça instituído por Deus para que nós sejamos cheios do Espírito Santo. Por isso eu pergunto, você que diz que deseja ser pleno do Espírito Santo, qual é o tempo diário que você dedica à leitura da palavra de Deus? Ao estudo da palavra de Deus? Agostinho de Hipona, ele pediu para que fixassem nas paredes de suas celas cópias dos salmos para que ele lesse continuamente. Colocar na parede para que leia continuamente. Qual é o ornamento? O que tem escrito na sua casa? Quais são as revistas que tem na sua casa? Ou quando você vai para a internet, o que você procura ler? Se nós queremos da plenitude, nós temos de nos alimentar da palavra. Os puritanos recomendavam: cantem para Deus com as próprias palavras de Deus. Façam uso frequente deles, para que possam memorizá-las mais facilmente. Alguns cursinhos, preparando para o vestibular, alguns professores trabalham as matérias com músicas, fazem músicas da matéria para que gravem. Nós podemos, através dos nossos cânticos também, da palavra de Deus, para memorizar. Nós precisamos ter a palavra de Deus na nossa mente e no nosso coração. Mas para que isso aconteça, é preciso que nós dediquemos tempo para lê-la. O texto diz entre vós. Então fala do compromisso que temos uns com os outros. O cristão cheio do Espírito alimenta os irmãos com a palavra. Por isso, queridos, é importante que nós tenhamos a palavra na mente e no coração. E quando alguém vem falar conosco sobre alguma dificuldade, você tem a palavra de Deus. A Bíblia diz isso. Sempre quando alguém, pastor, posso fazer uma pergunta? O que o senhor acha disso? Eu peço para o Espírito Santo trazer à minha mente aquilo que eu li anteriormente, para eu dizer, olha, o que eu acho não é o mais importante. O que eu acho nem sempre é o verdadeiro. Então vamos deixar de lado o que eu acho, mas vamos ver o que a Bíblia diz. Quando alguém vem com um problema, com uma dificuldade, a gente dá versículos bíblicos, citar, dizer versículos bíblicos, porque a palavra, ela é viva, ela é eficaz, ela penetra. Então nada melhor para alimentar a fé, para encorajar as pessoas, do que a palavra de Deus. Mas nós só teremos a palavra de Deus na nossa boca, na nossa mente, no nosso coração, se no dia a dia nós estudarmos a Bíblia. O versículo 19 diz, é o segundo passo para que sejamos plenos do Espírito Santo. Entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. O povo de Deus é um povo que canta a sua fé. Canta uns com os outros, mas direcionam as canções para Deus. Nós louvamos a Deus pela nossa equipe, e às vezes nós elogiamos, que ministério bonito, como que tocam, cantam bonito, que coisa linda.
E graças a Deus essa equipe tem essa consciência. Fazemos o melhor, mas fazemos para Deus. Nós cantamos para exaltar a Deus, para glorificar a Deus. Por isso, todo cuidado que esse ministério tem na escolha dos cânticos, porque não é cântico dirigido para nós, me dá, nós, eu, mas é sempre voltado para o louvor, para a honra, para a glória, para a exaltação do nome de Deus. Não cantamos por cantar, nós cantamos para glorificar, para exaltar o nome de Deus. O crente cheio do Espírito Santo adora a Deus com entusiasmo, com alegria, com reverência. É coisa viva que sai, que brota do coração. Os cânticos devem vir do coração, encher o adorador com o Espírito Santo e agradar a Deus, porque anuncia através dos seus cânticos os seus poderosos feitos. Quando nós cantamos, nós vamos nos enchendo espiritualmente. Significa que você tem que gritar. Alguns gostam de cantar alto, elevar a sua voz. Outros cantam mais baixo, um canto meio em silêncio, mas cantam com alegria, com entusiasmo do coração. Eu sei o que eu estou fazendo. Estou cantando louvores ao nosso Deus. Queridos, às vezes a gente fica um tanto repetitivo, e é uma coisa que quase todos os pregadores falam, mas eu vou falar também. Às vezes a gente vê, eu fico pensando numa festa, seja de carnaval, ou numa torcida de futebol, ou qualquer tipo de festa, como que o pessoal canta, dança, com entusiasmo. E quando a gente vai fazer para Deus, a gente faz com uma mixaria de voz, com uma mixaria de entusiasmo. Mas quando a gente entende a grandiosidade de Deus, e quando a gente entende que a gente canta para louvar o Todo-Poderoso, o nosso cântico deve ser com alegria, com entusiasmo, com fervor de coração, dando o nosso melhor para Ele. Ele se agrada. E nós vamos tornando-nos plenos do Espírito Santo. O versículo 20 dá o terceiro passo. Dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai. Então a outra atitude para enchermos-nos do Espírito Santo é um espírito de gratidão. Os filhos de Deus não discutem com Ele nos momentos difíceis, mas confia e dá-lhe graças pela sua amorosa providência, crendo que Ele pode fazer até mesmo o mal servir os seus bons propósitos. Em 1 Tessalonicenses 5,18 diz assim: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Aquele que quer ser cheio do Espírito Santo não é um murmurador, reclamando, questionando a Deus, mas muitas vezes até não entendendo o que está acontecendo. Não estou entendendo nada, Senhor, do que está acontecendo, mas louvado seja o teu nome. Eu creio no Senhor, eu confio no Senhor, eu te dou graças, porque se não fosse o Senhor, eu já estaria derrotado, mas é o Senhor que tem me sustentado. Ao Senhor seja dada toda a honra e toda a glória. Eu não questiono ao Senhor, jamais blasfemo, mas muito obrigado, porque se o Senhor tem permitido que eu passe por essa, eu sei que o Senhor tem planos maiores e melhores para mim. Muito obrigado, Senhor. É fácil? É claro que não é fácil, mas torna-se fácil, porque o próprio Espírito Santo nos capacita para isto. Versículo 21, o quarto passo diz assim: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Nós devemos ser submissos uns aos outros. Não podemos ser arrogantes. Não tem maior um do que o outro.
Nós somos uma família. Nós somos a igreja de Jesus. Nos submetemos uns aos outros. Não pode ter milindre, fiquei chateado, fiquei aborrecido, fiquei triste com o irmão. Nós estamos sujeitos uns aos outros, como quem sujeita-se a Deus, porque Deus pode e usa irmãos e irmãs para falar para nós o que precisamos ouvir e colocarmos-nos no nosso devido lugar. Sujeitamos-nos uns aos outros. Estamos com o coração aberto. Deus pode trabalhar através de um irmão, através de uma irmã, para ministrar ao meu coração. E nem sempre a ministração é gostosa, é agradável. É por isso que muitas vezes alguns irmãos ficam pulando de igreja para igreja, vai para lá, porque quer ouvir o que é gostoso, o que agrada. Nós vivemos, queridos, num tempo muito difícil de uma área da igreja chamada disciplina. Porque se um irmão ou uma irmã precisa ser tratado, ele sai, vai procurar outra igreja, outro pastor, dá uma outra versão da história e ainda a igreja de origem fica, poxa, como que pode tratar desse jeito, como que é? Não, mas eu tenho observado que aqueles irmãos que permitem ser trabalhados, seja em que área for, família, onde for, que permitem ser trabalhados, se submete, Deus abençoa, Deus honra, Deus cuida. Os que são cheios do Espírito Santo são mansos e humildes de coração. Agora, eu quero terminar fazendo para você algumas perguntas que você vai responder para você, para Deus. Primeiro, você tem desejado ser cheio do Espírito Santo? Você tem desejado ser pleno do Espírito Santo? Amém? Amém. Então eu vou dar uma nova chance. Né? É a máscara que eu não pude ouvir direito, né? Tá bom. Você tem desejado ser cheio, pleno do Espírito Santo? Segunda pergunta. Você já sentiu que Deus tem mais da sua unção para dar para você? Nova chance. Você já sentiu que Deus tem mais da sua unção para dar para você? Terceira pergunta. Você já ansiou ter a manifestação do Espírito Santo mais evidente em sua vida, tocando os seus lábios quando você fala, quando você ora, acrescentando experiências extras da bênção de Deus sobre você? Amém? Você já desejou estar tão pleno do Espírito Santo que obtém vitórias contra Satanás e contra os ataques do mundo? Amém? Então eu tenho uma boa notícia para você. João capítulo 7, versículo 37 diz assim: levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Essa é uma promessa para os sedentos. Herbert, essa é uma promessa para os sedentos. Enquanto a plenitude do Espírito não for desejada pela alma, não seremos cheios do Espírito Santo. Deixe-me dizer, irmãos, muitas vezes nós temos medo do Espírito Santo. Porque a gente tem visto tantas coisas
falsas acontecerem em nome do Espírito Santo, que por causa do falso, olhem para mim, deixem eles trabalharem, olhem só para mim. Às vezes, por medo do falso, nós perdemos o verdadeiro. O Espírito Santo está à disposição de todos nós para capacitar-nos a viver uma vida sobrenatural, santa e frutífera. Você tem o desejo de ser pleno do Espírito Santo? Amém? Em outra ocasião, eu convidaria aqueles que quiserem ser cheios do Espírito Santo para que nós orássemos juntos, buscando, para que viesse à frente. Na atual circunstância, eu gostaria de impor as mãos, de orar com vocês, mas eu gostaria daqueles que foram tocados por Deus e querem realmente ser cheios do Espírito Santo, que coloquem-se em pé, levante a sua mão para o alto e comecem a orar. Vem, Espírito Santo.